Antes de prosseguir com esse vídeo aqui do canal Paparazzo Rubro Negro 2, Cara, eu quero primeiro pedir para você se inscrever aqui no canal Paparazzo Rubro Negro 2, é muito importante, a gente traz vídeos com materiais exclusivos, tá? Por exemplo, matérias que a gente ainda não subiu no canal 1, juntando com alguns cortes. Então, para quem não viu o vídeo do canal 1, tem um corte do vídeo do canal 1, sempre com alguma novidade aqui para você. Então vale muito a pena você estar aqui também no canal Momento do Paparazzo e no canal Paparazzo Rubro Negro 2, tá? Tem dois canais. Além do Paparazzo Rubro Negro principal, é o Paparazzo Rubro Negro 2 e o Momento do Paparazzo, tá? Convido você então a se inscrever, a compartilhar. É muito importante, você ajuda demais o nosso trabalho. Olha, tem uma notícia aqui importante do canal Paparazzo Rubro Negro 2 e daqui a pouco eu vou trazer uma outra notícia muito importante também no canal Momento do Paparazzo. Olha, o Inter pode estar passando por problemas sérios aí na venda do Vitão. Bloqueio judicial pode atingir a venda do Vitão. Internacional pode ter problema. Mesmo reconhecendo a legitimidade da dívida, o Internacional pretende recorrer a todas as instâncias possíveis para adiar o pagamento de cerca de 30 milhões de reais à Showball Assessoria Esportiva Limitada. Valor referente à venda do zagueiro Bruno Fux ao CSKA em 2020. Diante da delicada situação financeira do clube, a empresa credora acionou a justiça e pediu o bloqueio de receitas oriundas de eventuais negociações de jogadores do atual elenco, como Vitão e, Gustavo Prado e Ricardo Matias, pedido que aguarda decisão judicial e pode ser apreciado a qualquer momento. Internamente, o cenário gera preocupação, sobretudo pelo valor alto, né, de mercado do Vitão, enquanto o presidente Alessandro Barcelos minimizou o impacto do processo, afirmando que se trata de uma obrigação institucional herdada e comum no futebol brasileiro, embora o caso já esteja em fase de execução e sujeito a novos recursos protelatórios por parte do Inter. Cara, deveu o Flamengo colocou a dívida na situação do Vitão, né? Eles achavam que estava tudo resolvido, só que tinha dívida ainda com o CSKA, cara. Na verdade, a questão da venda do Bruno Fux para o CSKA, eles estão devendo a Showball Assessoria Esportiva, essa venda para o CSKA. E aí, meus amigos, o que pode acontecer? Boa parte do dinheiro do Vitão pode nem ser utilizado pelo Inter, né? O Abel Braga e companhia estavam lá esperando, né, entrar um dinheiro para tentar ver se iam repor ali o Vitão. Que situação do Inter, né, cara? Mas é o que eu falo para vocês. É o pessoal querendo fazer, brigando por fair play financeiro, que não vai atingir nada o Flamengo, que tem o dinheiro que pode gastar, tem o direito de gastar o que ele arrecada, né? Tem ali a porcentagem que vai ter o direito com fair play financeiro. Que o pessoal querendo atacar o Flamengo, quando na verdade tá todo mundo com a bunda de fora, todo mundo sujo. É muito pior para quem não tá certinho. O Flamengo que tá certinho não tem o que se preocupar. É isso, meus amigos. Tá? É impressionante. O Inter passando aí por maus bocados. Cara, hoje a minha esposa colocou o Otinho, né, com o bonezinho do Flamengo. Cara, muito legal. Eu botei o boné do Flamengo e ele riu, cara. Eu botei o boné do Flamengo, o Otinho riu, cara. Espetacular, cara. Foi botar o boné do Flamengo, o Otinho riu. Eu tô aí... Cara, são coisas que a gente se emociona, né, cara? A gente se emociona. Galera, é o seguinte, então a gente tem aqui informações importantes para trazer para vocês, falar também sobre jogadores que têm seu contrato encerrando, falar sobre Bruno Henrique, né, o que o Flamengo tem de planejamento com relação ao Bruno Henrique, tem pressa, não tem com relação ao Bruno Henrique, a gente vai trazer tudo aqui, a ideia do Felipe Luiz com relação à contratação do atacante Caio Jorge, também sobre essa questão aí, né, do Flamengo vender o Pedro. Que história é essa? Que história é essa do Flamengo vender o Pedro, meus amigos? Bem, a gente traz tudo isso. Gerson no Cruzeiro, né? Exclusiva também que a gente trouxe esses dias. Inclusive a informação do Caio Jorge, alguns jornalistas trouxeram junto com a gente, eu não tinha percebido, mas é porque receberam a mesma informação, tá? Então, olha só, trazer aqui a informação que, segundo o portal GE,
a procura do Flamengo por um centroavante com maior mobilidade é um pedido antigo do Felipe Luiz e remonta à temporada de 2025. No início do último ano, a diretoria investiu em Juninho, mas o desempenho ficou abaixo do que era esperado internamente, e na janela do meio da temporada, o treinador voltou a reforçar a necessidade de novas opções para o setor ofensivo, porém as tratativas não evoluíram. Agora, o clube trabalha com o objetivo de contratar um jogador mais experiente e com resposta imediata. Caio Jorge surge aí como o nome mais bem avaliado para estar aí no comando do ataque do Flamengo junto ali com o Pedro, né, por estar em um bom momento e já adaptado ao futebol brasileiro. Tati Castellanos também é bem visto, embora até o momento não haja proposta oficial apresentada, e o jogador também até o momento não quer voltar para a América do Sul, tá? Então, a proposta que a gente trouxe mais cedo pelo Caio Jorge, de 32 milhões de euros do Flamengo, a maior proposta da história do futebol brasileiro, consiste em 24 milhões de euros, mais 8 milhões de euros, que é o valor do Cebolinha, que seria 24 milhões de euros mais o Cebolinha, e para completar, além dos 24 milhões de euros e os 8 milhões do que o Cebolinha, que equivale ao Cebolinha, 10% de mais-valia. Numa negociação futura, o Cruzeiro receberia 10%, tá, de mais-valia. Então, eu acredito que o Flamengo então está buscando esse jogador que o Felipe Luiz pediu. Sim, o Flamengo vai buscar, o Flamengo vai contratar esse atacante. Não há sombra de dúvidas que vai ser o Caio, ou vai ser o Tati, ou algum outro jogador, eu não sei. Mas a verdade é a seguinte, eu vou trazer aqui mais uma informação importante com relação à questão do Caio Jorge. Olha, segundo o Mauro César Pereira, o Cruzeiro entende que o Flamengo está insistindo por Caio Jorge porque quer vender o Pedro, tá? Eu acho que o Cruzeiro está errado. Se entende isso, está errado. Na visão do Flamengo, sua última proposta feita à Raposa vale 32 milhões de euros, né? Como eu falei, e caso o Cruzeiro aceite a proposta, será a maior da história do futebol brasileiro. Porém, tá? Uma informação importante da gente falar aqui. O BAP e o Boto, inclusive, já falaram do interesse do Flamengo ter 2 jogadores de alto nível por posição. Se eles estão querendo isso e estão buscando isso, transformar o Flamengo num Real Madrid das Américas e tal, um time com 2 jogadores por posição, com 2 times, não faz sentido esse pensamento do Cruzeiro. O Cruzeiro entende isso, mas ao mesmo tempo não faz sentido nenhum, porque o Flamengo quer 2 jogadores por posição. Tanto é que tem Léo Pereira, Léo Ortiz, Vitão e Danilo. Alexandro Ayrton Lucas, e pode estar negociando aí o Vinha com o River, com o Besiktas ou com o próprio Cruzeiro, tá? 2 laterais esquerdos, Varela e Emerson Royal. Aí você tem no meio campo, por isso que o Flamengo está buscando volante e está buscando atacante, mas tem, por exemplo, na ponta esquerda, tem o Samuel Lino, o Michael, Cebolinha, Bruno Henrique, tem até 4. Na direita, tem o Luiz Araújo, joga ali também. Você tem o Plata, que joga por ali também. Você tem, cara, o Carrascal. Você tem uma série de jogadores que jogam ali pela direita também, né? No meio-campo, você hoje tem o Arrascaeta, o Carrascal. Você tem volantes aos montes ali, que saem jogando bem. O Pulgar, mas aí vão sair. O Alan deve sair, né? Tem jogadores saindo do Flamengo. Tem proposta do Everton Araújo, o Flamengo não quer vender. Aí você tem Pulgar, Jorginho, Saul, De La Cruz, Everton Araújo, Alan, e aí alguns serão negociados, óbvio, mas o Flamengo vai ter 2 pelo menos por posição, 2 de alto nível, tá? Jogadores com nível de seleção, que a gente está falando. Então, eu entendo que o Flamengo está contratando o Caio Jorge e o Cruzeiro está errado. Não é para vender o Pedro não, tá? Acho que vocês estão idealizando errado isso daí. E a questão que eu apurei, tá? Porque eu estava achando que, por exemplo, a venda do Gerson para o Cruzeiro, a ida do Gerson para o Cruzeiro, podia ajudar o Flamengo a contratar o Caio Jorge, a fazer o Cruzeiro se convencer a vender o Caio Jorge, fazer um dinheiro para recuperar o dinheiro gasto no Gerson. A informação que eu tive foi outra, tá? Apurei que não diretamente é visto que o Pedrinho já estava com... Olha só, que essa contratação não pode ajudar na venda do Caio Jorge? Não diretamente, tá? Eu apurei que não diretamente porque o Pedrinho já estava com verba destinada a contratações para 2026.
Mas é claro que com a contratação do Chico da Costa e a chegada de mais um atacante como Cebolinha, a situação fica mais tranquila para o Cruzeiro, tá? Ajuda nesse sentido, né? Porque eles gastam dinheiro, aí já com a chegada do Cebolinha e do Chico da Costa, que eles estão contratando lá do Mirassol, que tava agora, tinha voltado lá pro time dele, agora me deu um branco aqui, mas tinha voltado pro time dele, com isso o Cruzeiro fica mais tranquilo, e aí recebe dinheiro, vai ter um dinheiro para contratar, paga suas contas, paga suas folhas salariais lá, separa a grana lá, e ainda sobra um dinheiro para contratar um outro atacante. Então pro Cruzeiro fica tranquilo, resolve a questão da ponta esquerda, jogador de alto nível, de nível de seleção, que quer voltar à seleção brasileira, resolve o problema do ataque também já com o Chico da Costa, e ainda pode ter mais um atacante, tá? Então, a informação também é que o Gerson tá acertando a sua ida para o Cruzeiro, segundo o próprio pai dele falou pra gente, que tá avançando, o pai do Gerson falou que tá avançando, né? Segundo o Marcão, o meia encontra-se em Cabo Frio de férias, deixou claro que preferiam o Cruzeiro do que o Palmeiras. Isso não dava, foi o que ele falou sobre ir pro Palmeiras, não dava para ir pro Palmeiras, para rival assim, não dava, a rivalidade a nível nacional, né, no cenário nacional, o pai do Gerson entende que isso não dava para ele ir pro Palmeiras, tá? Então informação 100% nossa, essa do Gerson indo pro Cruzeiro, e que o pai do Gerson alegou que não iria para o Palmeiras por questão de rivalidade nacional, tá? Então, o pessoal zoando aqui, o Cruzeiro tá fazendo um time B do Flamengo, muito bom, o Matheus Cunha, Fabrício Bruno, volante, o Gerson, né, Cebolinha, eles querem fazer um time aí, que é o time B do Flamengo, só que o Flamengo tá se atualizando também, né, gente? O Flamengo tá se atualizando também, a gente tem que deixar claro que o Flamengo tem melhorado o seu elenco, né, tem buscado melhorar o seu elenco, tá? Inclusive, o Danilo, né? A idade realmente não tem nada a ver, né? Porque olha só o Danilo treinando, né? Tirar o áudio aqui. O Danilo treinando, cara, ele postou, né? Danilo bem demais, cara. Bem demais fisicamente, treinando. Ó, o Fernando Gil, que ele dê, vai ficar empolgado, hein? O Fernando Gil vai ficar empolgado com essa daí, hein? Olha aí. Alô, Fernando Gil, olha, o homem tá sarado, hein? Treinando pesado aí nas férias, rapaz. Danilo dando exemplo, treinando nas férias. Ele postou isso aí, empolgou os torcedores do Flamengo. Não tem idade para um homem não, cara. Né? Quanto mais velho, melhor. Como diz aí o pessoal que fala do Fábio, né? Do goleiro Fábio. Pois é, o Danilo também, né? Vivendo seu melhor momento aí. Talvez um dos seus melhores momentos na carreira. E sabe quem também nas férias tá dando o que falar? O Eric Pulgar, cara, Eric Pulgar voltou às origens e jogou um futebol raiz no Chile durante as férias, né? Tem as fotos aí, ele foi jogar um futebol raiz com a galera, né? Titular do nosso Mengão, registrou a viagem nas redes sociais, e durante a passagem pelo local ele também recebeu uma camisa personalizada com os escudos de 2 clubes da região, tá? Então ele viveu momentos aí jogando ali no campo improvisado ali e tal, né? Olha só que legal. Muito bacana ver o Eric Pulgar vivendo esses momentos, né? Não só não se machuca, né, meu volante? Só não se machuca. Bem demais, né? Esse cara aí, pra mim, um dos melhores jogadores do Flamengo. Não vou falar isso porque o Jorginho também é monstruoso, a Arrascaeta monstruoso, mas o Eric Pulgar, a gente precisa falar. Eric Pulgar é demais. Olha só, chegou a hora da gente trazer aqui a informação do Pilhado sobre a questão do Caio Jorge. Ele falou com um repórter também, que apurou lá direto com o Pedrinho, o repórter que cobre Cruzeiro. Vamos ver aqui, olha só. Informação exclusiva, hein, sobre a reação do Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, à nova proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Eu, em parceria com o Adroaldo Leal, tá, que é repórter de Minas Gerais, a gente entrou em contato com o dono do Cruzeiro sobre essa proposta, né? Que seria a maior contratação da história do futebol brasileiro, do Caio Jorge, por 24 milhões de euros, mais o Cebolinha, mais 10% do valor de uma possível venda do Caio Jorge no futuro para o Cruzeiro.
O dono do Cruzeiro, o Pedro Lourenço, nem pensa em aceitar a proposta Caramba. do Flamengo, tá? Essa proposta, isso aí é o que disse o Pedro Lourenço. A proposta não mexeu em nada com ele. Ele não tem interesse de vender o Caio Jorge para o Flamengo por esse valor. Ele já deixou claro, o Cruzeiro só vende o Caio Jorge por 50 milhões de euros. Caramba, é muito dinheiro. Inclusive, o Pedrinho Mas isso é negócio, ele tá negociando. que tem um acordo com o Caio Jorge para, se houver uma proposta De algum fora, clube de fora até do 30, Brasil 25 ele que aceita. mexa com o Caio Jorge, que ele não vai dificultar essa venda. Agora, para reforçar um possível rival por títulos nessa temporada, que é o Flamengo, o Pedro Lourenço não tem interesse nenhum. Isso é informação, é exclusiva. Se eu sou o Flamengo, fecho com um clube de fora para contratar ele e emprestar ele pro Flamengo. Falou com o Pedro Lourenço. Pô, Agora, esculacho isso, pra ele vender mais caro pra cá do que pra lá, pô. Nunca se sabe no futebol pela pressão que o staff do jogador pode fazer. Que o Não, jogador pode não vai ter essa fazer. pressão. Agora, o que o dono do Cruzeiro diz, essa proposta não mexeu em nada com ele. Claro que mexeu. A prioridade do Cruzeiro é manter seus jogadores, seus destaques para essa temporada, que é a renovação do Matheus Pereira, manter o Caio Jorge. E outra coisa, tá? Que é importante a gente deixar muito claro. O Pedro afirmou que tanto o Caio Jorge quanto o seu empresário garantiram para ele que não vão fazer pressão. Isso a gente já sabia, a gente tinha soltado isso. Então, é um balde de água fria Não. pro torcedor do Flamengo? Sim. Não. É uma boa notícia pro torcedor do Cruzeiro? Sim. Não. Mas nos bastidores, a gente não sabe se o jogador, se o seu staff podem tentar uma saída, já que os valores estão muito altos. Não, eu não penso isso, não. A maior contratação da história e tudo mais, mas eu penso o seguinte, ele está negociando. É um ótimo negociador, um empresário. Ele está negociando. Ficou claro que ele está negociando. Simples assim. O Pedrinho está negociando, vai tentar puxar o máximo do Flamengo possível. É isso, tá? Mas o Flamengo está botando ficha, o Flamengo está querendo a contratação do Caio Jorge, sim, não é blefe. Segundo o R7, o Flamengo não é um blefe do BAP. Tá? O Flamengo realmente quer e está buscando fazer isso, né, para ser esse Bayern das Américas, né? Olha só, os dirigentes carioca também estão tentando incluir o lateral esquerdo Vinha na transação, por isso não liberaram ainda ao River Plate e nem ao Besiktas. O Flamengo acredita que pode fazer uma negociação envolvendo Cebolinha e o Matias Vinha para não ter que gastar tanto, né? Já que o River Plate está querendo fazer um empréstimo com obrigação de compra. Então o Flamengo pode cozinhar o River Plate, segurar o negócio do Vinha para ver se consegue trazer o Caio Jorge e pagar menos pelo Caio Jorge, colocando o Vinha e o Cebolinha na parada. E queira ou não, pro Cruzeiro é uma boa. O Cruzeiro vai ficar reforçado aí em 2 posições, né? O Flamengo comprou o Vinha por 8 milhões de euros, não tem relacionado o jogador. O Flamengo conseguiria descontar, acredita a diretoria aí, segundo a matéria, 7 milhões de euros, seriam 45 milhões de reais a menos, tá? Então o preço do Caio Jorge ficaria aí uns 35 milhões de euros, 229 milhões de reais, mais Everton, Cebolinha e Vinha. E há uma questão aí nessa história toda. O Flamengo pode não ganhar um tostão com o Everton, Cebolinha. Na verdade, o Flamengo estaria pagando os 35 milhões de euros mais o Vinha, porque o Cebolinha, o contrato acaba no final de 26. E se não renova, o Flamengo perde esse jogador de graça e no meio do ano já assina um pré-contrato. É óbvio que o Flamengo entende que vai renovar, o Cebolinha aceitaria renovar, pelo bom relacionamento que tem com a diretoria do Flamengo. O Flamengo teria que ceder em alguns quesitos, mas é uma esperteza do Flamengo de diminuir o valor do Caio Jorge colocando o Cebolinha na parada, porque é um jogador que o Flamengo esse ano pode perder, no final do ano pode perder de graça, né? Então seriam aí abatidos, né, alguns valores aí interessantes nessa negociação. A direção do Cruzeiro tenta evitar a saída do Caio Jorge, e o motivo é que o Tite não quer o Gabigol no elenco, muito menos depender, segundo o R7, tá, gente? Depender do atacante com a eventual saída do Caio Jorge. A direção do Flamengo está animada, porque Pedro Lourenço tem aceitado conversar sobre vender seu atacante, inclusive é muito amigo do BAP, se dão muito bem,
tá? Essa história aqui, negócio de boi e tudo mais, a gente sabe que é tudo causada, tudo brincadeira, o pessoal levou muito a sério. O dinheiro oferecido à vista pode ser usado para o clube de Belo Horizonte fechar com o Gerson, tá? E é o que eu falei para vocês ontem, aí isso explica o clube, o cara é bilionário, mas o investimento no clube é outra coisa, né? O Vitão chegou já para o Flamengo tem gasto muito, já conseguiu abater também a dívida do Thiago Maia. Olha o Flamengo fazendo essas operações que abate aqui, bota um jogador ali, abate. O Thiago Maia entrou como parte do pagamento do Vitão, estão vendo? É uma operação, um planejamento que o Flamengo consegue fazer para receber o dinheiro, de alguma forma, dinheiro que ele não veria, tá? O assédio ao Brasão, segundo a matéria, segue muito forte, impulsionado aí, pelo goleiro, que já afirmou a direção santista querer atuar também pelo atual campeão da Libertadores, né? A multa é muito alta, 370 milhões de reais, não vai nem chegar perto disso, tá, gente? O valor é irreal, tá?